Sessão plenária do júri no processo 070, 1645-10/2020. Eu faço interrogatório. Por favor, diga seu nome completo, sua data de nascimento e a cidade onde você nasceu. Não. Ajeita o microfone para ficar na sua frente. Aí, puxa ele para cá. Aí, tá bom. Agora só empurrei um pouquinho, para ele não ficar tão próximo de você. Isso, obrigado. Pode falar. Meu nome é Iago Almeida Ferreira da Silva, tenho 32 anos, nasci no ano de 1992, dia 18/12/1992. Fala o nome do pai e o nome da mãe. Edna Ferreira de Almeida e Antônio Gonzaga da Silva. E seu estado civil, você é solteiro, casado? Atualmente eu continuo casado, né? No papel. Tá. Mas, de fato, hoje você é solteiro, você tem companheiro, outra companheira? Não, estou solteiro. Tem filhos? Tenho, então, sou pai de 2 filhos, Carraro e Calma. Qual o seu endereço e telefone? 2996. Qual o seu grau de escolaridade? Nível superior incompleto. Sua atividade profissional? Sou soldador. Você já foi processado por algum outro crime? Não. As testemunhas indicadas para serem ouvidas aqui hoje são a Jéssica Ferreira Moreira, que é a vítima, Ana Beatriz Medeiros Rodrigues da Silva e Dalvi Rafael Ferreira. Você conhece essas pessoas? Sim, conheço sim. Este é seu interrogatório. Você pode ficar em silêncio, isso não vai ser considerado seu desfavor no seu julgamento, mas se quiser falar, um direito seu, você está assistindo pelo defensor público e aqui é o momento apropriado para você apresentar a sua versão sobre os fatos. Essa acusação aí contra você, isso é verdadeiro? Aconteceu mesmo esse fato? Sim. Você é acusado de uma tentativa de homicídio. Você praticou essa tentativa de homicídio? Não. Você nega a prática de tentativa de homicídio. Na verdade, é tentativa de feminicídio. Bem, está descrito aqui na denúncia que esse fato teria acontecido no dia 2 de fevereiro de 2020, entre 4h34 e 5h44 da manhã, na colônia agrícola Bernardo Saião, chácara 120, não, chácara 2, deve ser 12A, 124, lote 26A. E na ocasião você teria tentado matar a Jéssica, desferindo um golpe de facão na cabeça dela. A Jéssica era o que sua? Era esposa, tá? Ainda consta lá como esposa. Você se casou com a Jéssica quando? Se eu não me engano, acho que foi em 2020. 2020? Isso aqui foi em fevereiro, então foi... Foi de 2022, não foi? Hã? 2022. Fato. Acho que foi. Posso estar enganado, mas está escrito 2020, acho que foi 2020, não, foi 2020. Então você casou quando? Quando eu casei com ela, se eu não me engano, foi em 2020. Foi 2020. Então foi naquele mesmo ano, porque o fato aconteceu em fevereiro, você casou em janeiro? Não. Peraí, eu tinha... Se eu não me engano... Só me diz mais ou menos quanto tempo antes do fato. Antes do fato, são 2 anos. 2 anos. Então, vocês moravam juntos nesse Então, período e tal. Como é que era a relação de vocês? Super tranquilo. Tinha alguma situação? A gente é uma distribuidora na Ceilândia, então... Distribuidora de A bebidas. gente bebidas, isso. Você trabalhava nessa distribuidora? Era minha. E a Jéssica trabalhava lá também? Trabalhava comigo. Ok. Os familiares dela, a Beatriz também, irmão dela. Todo mundo, às vezes, me ajudava lá. Você ingeria bebida alcoólica nessa época? Sim. Como é que era a ingestão de bebida alcoólica? Ela era diária? Não, era mais final de semana, porque a gente nem tinha tempo, nem podia beber todo dia na loja, porque era muito movimento, entendeu? Costumava ficar embriagado? Assim, mais final de semana, porque a gente tinha um funcionário na loja, né? Aí a gente dava sábado, nosso hobby era toda segunda-feira, parece que pague, né? Era o nosso hobby, assim. Então a gente tirava ou domingo para beber, ou sábado e domingo. Você costumava usar outro tipo de droga? Sim, O que você usava? qualquer. E
E usava de que forma? Todos os dias? Não, era de vez em quando, era só um hobby. Ok. E a Jéssica também bebia? Ela, E ela usava outras drogas? não cheguei a ver, assim, durante o que. Nesse período aí, de 2 anos, vocês tiveram algum desentendimento? Chegaram em algum momento a ter algum tipo de violência? Não, no período até acontecer essa agressão, aí, não. Você chegou a agredi-la em alguma ocasião? Não, Fisicamente, que eu quero dizer? não, fisicamente não. Tá. Na época do fato, 2 de fevereiro de 2020, vocês estavam juntos ou vocês estavam separados? Estava juntos. Estavam morando juntos nessa época. Não, a gente estava desentendido. Aí eu estava na casa do meu pai, ela na casa da mãe dela. Quando é que foi esse desentendimento a ponto de fazer com que vocês se separassem, pelo menos de corpos ali, para um morar em casa separada? Com os familiares, né? Tá, não, Foi quando que aconteceu? não entendi. Quando que vocês se separaram? Você falou que separou de casa, cada um foi morar numa. É de casa, assim, foi quando eu perdi minha loja, né? A nossa financeira ficou pouco. Hum. Aí deu alguns problemas familiares, aí eu tive que ir para casa do meu pai, para casa da mãe dela. Quando é que foi isso? Você lembra? Foi no ano que aconteceu. É porque esse aqui foi 2020, foi fevereiro, bem no início do ano. Foi fevereiro, se eu não me engano, foi 2019, mas bem no finalzinho já do ano, né? Vocês se Eu separaram. acho que é mês de outubro, entendeu? Pois é, vocês se separaram de casa, mas vocês estavam brigados ou Não, a gente só se separou, mas a gente continuou junto. estavam Separou só de casa. Ok. Vocês se encontravam com que frequência? Sempre. Sempre estavam juntos. Esse fato aconteceu aqui nessa chácara, não sei se é 12A, B ou se é 124A. É um condomínio, né? 24. Tá. Pois é. Esse local, o que é esse local? É a casa da sua casa ou é a casa de outra pessoa? Eu sempre peguei muitas obras, né? Meu pai é empreiteiro, eu também segui o mesmo ramo que ele, né? Atualmente eu trabalho em soldador. Aí eu pegava essas casas grandes para fazer. Aí nessa época eu estava com umas 4 casas da empresa. Aí ela era alocada nessas regiões, né? Tinha essa que eu estava fazendo e mais 3 em Brasília, no Lago Sul e no Barquioeiro. Aí eu colocava a equipe e ficava gerenciando. Passa o microfone de você, que você não está falando pancada. Ok. E aí, o que vocês estavam fazendo lá? Porque, pelo que consta, o fato aconteceu de madrugada. Isso. O que vocês estavam fazendo lá? A gente estava bebendo. Você, Eu e a mulher dele. a Ana Beatriz também estava. Uhum. Que hora que a Jéssica foi para lá? Ela foi? Você quer que eu conte do início ou só do dia? Fique à vontade, eu sou Tá, depois. na sexta-feira, ela decidiu o pagamento. E meu pai deixou a gente, enquanto ela desceu de Uber lá para a obra, que é onde ainda aconteceu, né? O papo. Aí a gente desceu lá para casa da minha mãe. Aí passamos a sexta lá, aí dormimos lá em casa, na casa da minha mãe, né? Aí sábado a gente pegou e comprou a Beatriz, a Ana Beatriz veio de Uber, paguei Uber pela mim, que a gente sempre via junto, né? Nós 3. Aí a gente pegou e subiu. Quando deu de noite a gente foi pro hotel lá no Céu Azul. Aí foi ficando tarde. Você e a Jéssica. Eu, a Jéssica e a filha da Beatriz. Aí a gente pegou e foi para a obra. Foi passar a noite lá na obra. A gente pegou e ficou bebendo lá, entendeu? Na obra. Entendeu? Aí viramos o sábado na obra e continuamos bebendo no domingo. Aí quando foi na madrugada de domingo, aconteceu o fato. Tá. Então, vocês passaram o dia todos juntos. Isso. Da madrugada de sexta para sábado, todo dia de sábado, vocês estavam bebendo? Aham. Os 3 estavam bebendo. Os 3. E aí, o que aconteceu nessa madrugada de sábado para domingo? Sábado para domingo? Que você está falando, que aconteceu de sábado para domingo, né? O fato. Foi o que você falou? Não, domingo para segunda. Domingo para segunda? Não, só já não foi domingo para segunda. Tá. O que aconteceu, então, nessa Tá, madrugada? a gente já estava sobrecarregado de bebida, né? Estava todo mundo muito bêbado.
Aí eu já fui conversar com ela, né, num devido momento, de madrugada, acho que era por volta umas 4 horas. Eu fui conversar com ela e eu já estava suspeitando de uma traição dela, né, que já tinha acontecido algumas outras coisas durante o período da gente, né, aí acabei perdoando e tal. E quando eu fui conversar com ela isso aí, a respeito dessa conversa do passado e dessa, eu já estava suspeitando de novo, novamente. Aí ela me insultou, enfiava o dedo na minha cara, me chamava de corno, entendeu? E isso aí acabou subindo para minha cabeça. Aí a gente entrou em luta corporal, né? Beatriz meio que interviu também na hora. E quando eu consegui soltar meu braço, aquela Ana Beatriz segurou meu braço, quando eu consegui soltar, como era obra, ela ficava sempre cheia de ferramentas, que é onde é que eu arrumava as ferramentas, né? E eu estava muito nervoso, ela estava me chamando de corno, insultando. Foi a hora que eu peguei essa ferramenta que estava lá com o patrão e deu uma pranchada nela. Só que ela foi volta, ela baixou na hora e acabou acertando a cabeça dela. Na hora que acertou a cabeça dela, eu parei na frente dela, comecei a pedir desculpa, fiquei assustado, porque eu nunca tinha agredido ninguém assim. E comecei a pedir desculpa, desculpa, desculpa. E ela gritava com raiva, e eu desculpa, 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 desculpa. E nada dela parar de me xingar nem nada. Aí eu peguei e fiquei atordoado. Eu fiquei muito assustado, né? Que antigamente nunca passei por uma situação dessa aqui. E aí eu pedi desculpa, desculpa, nada dela me desculpar. Ela foi lá e abriu o portão e saiu. Quando ela pegou e abriu o portão e saiu, o vizinho da frente saiu. Eu sabia que ele era policial, né? Eu fiquei com um pouco de medo. Aí eu peguei a obra minha lá, ela tem acesso para uma escada, aí tem um mezanino que é só você. E tinha outra escada, né? Porque a gente sempre jogava os monitores lá. E dava acesso por. Eu não sei se você conhece o Bernardo Saião. Ali atrás são chácaras, né? Na parte de trás aí tem só os condomínios, a parte de trás é chácara que dá acesso para frente. Aí na frente você já sai já na parte das quadras do barato. Aí eu peguei e fiquei assustado, eu vi que ela não queria desculpa, né? Não queria conversa, eu peguei e saí pela parte de trás e caminhei até o mundo das lajes e consegui ligar para minha mãe foi, me buscou. Aí no outro dia, ela ligou para minha mãe, pediu para falar comigo. Aí eu peguei e falei com ela, a gente se encontrou, eu comprei um celular para ela ainda. Aí isso já tinha acontecido isso, né, esse fato. Aí eu me desculpei com ela, me arrependi, entendeu? E Você falou que deu uma pranchada em facão. O que que é pranchada? de lado, assim, ó, de lado, não foi de corte, Na parte do corte, né? não sei deixar. Mas, pelo que consta, ela sofreu um corte na cabeça. Como é que ela sofreu esse corte? Já que você disse que bateu nessa parte lá. Na parte de lado, pode ser possível que esteja pegado na quina, né, assim, da parte das costas do batom dele, pode ser que esteja cortado. Né, eu não entendo muito bem, não sei como é que funciona lá. Né? Nesse momento, você falou que a Ana Beatriz estava te segurando. Por que que a Ana Beatriz estava te A gente segurando? começou a se empurrar, a brigar. Você ia... Ele e a gente, E, ela, e aí você falou que ela estava te segurando. Por que que a Ana Beatriz estava te segurando? a gente não brigar. Por que que ela não segurou a Jéssica? Por que que ela não segurou a Jéssica? E sim você? Porque ela é cunhada da Jéssica, né, eu sempre defendi a Jéssica. E diz que desvencilhou uma das mãos e com essa mão você... Ele estava na minha lateral esquerda, as ferramentas sempre estavam. E você deu um golpe, você deu mais um golpe. Somente. Só Só dei um. Aí quando eu vi que acertou ela, eu parei e comecei a pedir desculpa. Abri os braços, eu pedi desculpa, desculpa, na mesma da hora. Quando eu vi que eu tinha acertado ela, aí eu parei, comecei a pedir desculpa. consta aqui, na ocasião, que a Ana Beatriz também sofreu lesões. Você sabe dizer em que circunstâncias que foram essas lesões que a Ana Beatriz sofreu? Não, sei dizer. Consta que equimoses, arroxeadas,
na face lateral da coxa esquerda e edema na face lateral do tornozelo esquerdo. Você sabe dizer? Eu não lembro. Se foi durante lá o entreveiro entre vocês, ela Não sei te informar. Não sei informar. Depois desses fatos, você se separou definitivamente da Jéssica? Eu fui preso, né? Porque eles pediram meu mandado de prisão. Aí eu me apresentei na delegacia, aí fui preso. Aí fiquei 30 dias, peguei. Aí com acho que 30 dias eu ganhei um benefício para responder em liberdade. Aí a juíza me aplicou uma pena de tornozeleira eletrônica. Aí eu fiquei na prisão domiciliar com limitação pelo portão, né? Aí Pois é, fiquei. aí você se separou dela. Não, aí quando eu saí, ela até ligou para minha mãe, que ela sabia que eu tinha saído, e a gente voltou ao relacionamento. Ela me visitava lá em casa. Quanto tempo durou isso? Então, foi luta tornozeleira. E mais 2 meses depois que eu saí. Aí vocês se separaram definitivamente quando? Depois que eu saí da tornozeleira eletrônica. Isso que, quantos meses depois do fato? Quantos meses? 7 meses. 7 meses depois do fato. Mas não, 7 meses, né, de tornozeleira, 2 meses eu fiquei. 9 meses depois do fato. Quando eu estava preso de tornozeleira, eu montei um delivery de açaí. Né, eu tinha que pagar advogado, as coisas, né? Aí o delivery deu muito certo. Aí eu ajudava muito ela, né? Nessa época, eu ajudava ela, sempre continuei pagando o aluguel dela, as coisas dela, a filha dela, uma filhinha pequena. A gente, um fato que aconteceu foi só isso, mas pelo contrário, a gente nunca se deu mal. Durante o fato lá, que aconteceu lá, a lesão da Jéssica, os filhos da Ana Beatriz estavam presentes? Estava no quarto dormindo. Mas eles estavam no momento ali Não, no momento não. Aí depois que começou a confusão aqui, deu a confusão, aí eles levantaram, porque estavam deitadinhos no colchão. Porque onde é que Ana Beatriz ia, ela levava as crianças, entendeu? Mas eles não são seus sobrinhos, não. Eles eram sobrinhos da Jéssica. Isso. Suponho que filho de um irmão. Filho do irmão dela, do Thiago. Filhos do seu cunhado. Isso. Ok. Você quer falar mais alguma coisa sobre a sua defesa? Pode falar. Não, eu queria dizer assim que se eu pudesse voltar no tempo, né? Se Deus me desse a oportunidade, poder ter feito tudo ao contrário, né? Nesse dia que aconteceu isso, eu não ter nem saído de casa. Porque durante esse período eu tenho sofrido muito, né? Não estou. Até mesmo agora que minha filha a gente conseguiu colocar ela no colégio militar e eu já estou trabalhando, estou construindo uma casa com meu pai. Então, assim, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e ter feito tudo certo, eu teria feito, né? E até mesmo que na época a gente tinha muitos momentos bons, né? Eu e a Jéssica, a gente não era só momentos ruins, né? Isso aí foi uma fatalidade, essa questão que aconteceu. E se Deus me der a oportunidade, né? Eu poder continuar e mudar a minha vida e continuar a criação dos meus filhos, né? Tá? No momento da honra. O Ministério Público tem perguntas? Sim, excelência, bom dia, Tiago. Bom dia. Como é que é o relacionamento com os familiares da Jéssica? Tranquilo. É tranquilo? Como é que é o seu relacionamento com a Bia? Tranquilo. Tranquilo? Então, nunca teve problema com o senhor? Comigo não. Não. Não teria razão para mentir, então. Não jamais. Obrigado, sem mais perguntas. Às tem perguntas. Tem perguntas. Seus filhos têm quantos anos? Minha filha tem 11 e o Cauã tem 7. Depois, a dona Jéssica mencionou aqui que mesmo depois, o senhor mencionou que vocês romperam mesmo o orçamento 7 meses depois desses fatos, 7, 9 meses desses fatos. E ela mencionou que não tem mais contato com o senhor nos últimos 6 anos, ou seja, depois dos fatos, durante uns 2 anos, vocês mantiveram contato. E o senhor continuou apoiando ela materialmente, mesmo depois desse tempo? Sim, sim. No período que eu estava preso, minha mãe trabalhava para mim, eu pagava minha mãe. Aí meu irmão,
E eu ajudava ela. E todos os meses eu pagava aluguel, comprava as coisas para ela. Continuei ajudando ela. A filha dela teve um problema na garganta e eu paguei ali para ela fazer a cirurgia. Ela pagou isso. Eu criei a filha dela dos 8 meses, né? De idade, até 5 anos. Deus o quê? Pagava colégio particular, tudo. Foi o jeito que eu criava meus filhos, eu criava a filha dela. E aí, acabou que durante esses 2 anos eu apoiava ela, a filha e a mãe dela. Isso. Isso. A gente não ficou com raiva nenhum do outro, não. Foi só uma fatalidade que aconteceu naquele momento ali que não era para ter acontecido. Ok. Os jurados têm perguntas? Sim. Três. Três. Você falou que tinha um negócio lá da distribuidora de bebidas. Quanto tempo você ficou com a distribuidora? 4 anos. 4 anos. E, e quem é que investiu lá para lá? Você iniciar esse negócio você mesmo? Eu tinha um espetinho na Ceilândia na Norte, foi naquela avenida do César. Aí eu era casado com a mãe dos meus filhos, né, com a Sônia. Aí a gente já estava meio querendo se separar um do outro, aí ela foi embora. Foi quando eu conheci. Ah, não, aí que eu comprei tanto com ela. Aí eu peguei e consegui falar com esse rapaz, ele ofereceu a distribuidora, né? Aí meu pai me emprestou um carro, um valor de 17 mil, eu dei o carro de entrada, aí peguei a loja sem nada. Aí, como minha mãe tinha uma distribuidora, eu já construí umas casinhas da Caixa, né? Na época. Tinha feito umas casinhas, aí ela tinha um dinheiro que eu tinha passado para ela, o meu irmão que é do Detran. Aí a gente passou um dinheiro para minha mãe. Aí ela comprou uma distribuidora na Ceilândia, na expansão do Centauro. Aí foi quando eu peguei e tive a ideia de comprar uma também, né? Aí meu pai me deu essa bolsa, eu dividi 30 mil em parcelas de 1.000 e, e peguei as mercadorias com o fornecedor dela, emprestada, e consegui nada, né? Por que o negócio não deu certo depois de 4 anos? Porque eu tirei muito dinheiro dessa loja para ajudar a família da Jéssica. Eu não estou botando a culpa nem nada, não, mas eu tive que de uma FB, um caminhãozinho, né, que eu carregava as bebidas, aí eu montei um salão para ela, para ela trabalhar. Aí elas não conseguiram, aí eu tive que pagar 5 meses para deixar de aluguel atrasar. Aí, um monte de coisas. Foi tanto, né? Por que depois que vocês voltaram ao relacionamento, já depois do fato, que estava de tornozeleira, acabou a tornozeleira, por que vocês terminaram? Outro rapaz. Com relação ao dia do fato, você chegou a trancar o portão lá da residência? Não tinha nem como. Ou da residência, ou algum portão lá, você chegou a trancar? Não, a areia que era descarregada era na frente do sobrado. É uma casa de 3 pavimentos, né? Você ameaçou a Jéssica de morte lá no ocasião? Não. Durante a discussão? Não, foi só discussão, briga mesmo. Na hora que você desceria o golpe, assim, com o facão lá, com a pranchada, você virou para acertar na. Se eu mirei para acertar, não, na hora eu fiquei, estava indo de lado, só que ela é bem alta. E ela abaixou, eu dei para acertar no braço, acabou acertando a cabeça dela. Você faz algum tratamento
um acompanhamento psicológico? Não, Nunca fez? nunca. Durante lá, você falou que primeiro, o fim de semana todo lá, primeiro a Jéssica chegou, isso acho que ainda na casa da sua mãe? Tá, não. Não, digo, você falou que o fim de semana começou na sexta-feira, você recebeu o pagamento, e aí a partir dali a Jéssica Toda chegou. semana pra gente fazer. Pois é, a Jéssica chegou na casa da sua mãe? Não, ela foi até a obra de Uber eu desci com meu pai com ela. Para casa da sua mãe? Meu pai trabalha comigo. Nesse momento, a Ana Beatriz não estava junto, não. Não, a Ana Beatriz chegou no sábado de manhã, mas sabe, assim, meu pai fez Uber pra Casa ela. da sua mãe. Isso, lá no meu paraíso. E durante lá a discussão, lá, esse fim de semana, em algum momento, a Jéssica falou de sair de lá, disse que ir embora, alguma coisa assim. Falou, então a gente começou a discutir. E aí você tentou impedi-la de sair. Tentei parar ela para poder conversar com ela, não para impedir ela de sair. O portão estava aberto. E a Ana Beatriz, você tentou impedir a Ana Beatriz de sair. Beatriz, então, Mais alguma pergunta dos jurados? Não? Está encerrado, então. Obrigado. Eu estou 11h37. Acho que ainda está cedo. Você já pode começar? posso. Está cedo para o almoço. Então, sessão plenária de julho do processo 070-1645-10/2020. Eu, Iago da Silva, passo a atividade da vítima. Por favor, diga seu nome completo, sua idade e sua atividade profissional. Meu nome é Jéssica Fernanda Moreira, Sua idade e sua atividade 28 anos. E atualmente eu só estudo. Passa a palavra para a forma de serve. Excelência, bom dia, senhora Jéssica. Jéssica, a senhora pode contar para a gente como a senhora conheceu o Iago, o Kiano? Você lembra ainda? Foi em 2018. 2018. Esse fato que nós estamos apurando aqui é para 2020, é isso, né? Isso. Tá, então a senhora conheceu em 2018. Lembra onde que a senhora conheceu ele, que circunstâncias, quem apresentou? Eu conheci ele através de meus amigos, aparentemente de Fernando Salvador. E aí a gente se conheceu, ficamos juntos, casamos. E depois ele foi passando e não ficou muito, o pessoal mostrar que ele era de verdade. Foi. Tá. Então a senhora começou o relacionamento em 2018. A senhora falou que se casaram. Mas foi casado no cartório mesmo? Você conhece esse cara? Casado no papel. Até hoje estão casados no papel. Tá. Esse casamento aconteceu em qual ano? Um ano depois começaram a se relacionar. Tá. E aí, vocês moravam juntos? É. E a senhora falou que depois do casamento as coisas começaram a mudar. Mudar como? Ele tinha uma distribuidora de bebidas na França, né? Certo. Quando eu conheci ele. E aí, ele jogava droga, eu não sabia. Eu não sabia a reação da pessoa, como a pessoa ficava. Mas ele usava em casa? Não usava, só que eu não sabia. Dentro da distribuidora também, só que eu não sabia. Que tipo de droga ele usava? Era o pó, ainda. Tá.
E aí eu não sabia se uma pessoa ficava, vai nascer a pessoa, não sabia. E quando eu descobri, a gente já tinha um tempinho junto já. Certo. E quem me encontrou foi um senhorzinho que ia lá na distribuidora todos os dias. Ele gostava de conversar comigo e ele que me contou. E foi daí que tudo começou. Ele contou que o Iago fazia uso de cocaína. Isso. Tá. E aí a senhora que ele contou o Iago? Sim. Você perguntou para ele? E aí, qual foi a reação dele? Ele falou a verdade, só que eu não aceitava de jeito nenhum. Acho que o pé no chão. E quando ele soube assim, que eu já sabia, né, ele já não dava mais dentro da distribuidora. Ele começou a sair e me deixava sozinha, sumia. Voltava já no outro dia. Só trabalhava na distribuidora também? Sim. Tá. Entendi. Então ele passa o tempo fora de casa, fora da distribuidora, para usar droga. Sim. E esse foi o motivo principal do início dos conflitos entre vocês? Sim. Foi o que começou depois disso. Tá. Eu não aceitava. Entendi. Em algum momento ele passou a ser agressivo com a senhora? Com palavras ou até fisicamente? Não. Não. Antes do ocorrido, antes desse fato aqui que a gente está apurando, a senhora já tinha já tinha registrado alguma ocorrência contra ele? Já, porque como eu não aceitava, eu sempre falava assim que ia separar dele, né? E ele não aceitava. Eu tinha medo. Mas ele não batia, foi não. Tá. Mas havia, por exemplo, xingamentos. Lá no final da. Eu assim, palavras, mas não que não triscava em mim, não me batia, não. Entendi. Tá. E aí, na época do fato, a senhora estava separada dele? Vocês tinham se separado? Vocês tinham parado Aí de morar na mesma morava casa? assim. E como é que foi essa transição? Por que você saiu de casa? Foi com o registro daquela primeira ocorrência? Foi depois? Como é que foi? Você lembra da primeira ocorrência? A senhora procurou a polícia para registrar essa ocorrência? O que aconteceu em relação a esse fato? O que houve ali para motivar você para buscar a ajuda da polícia por conta do seu relacionamento com o Iago? A primeira foi porque ele não sempre foi político. Ele não aceitava a separação e falava, ele era muito possessivo. Se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. E eu saía na rua, ele ficava atrás de mim, ficava me seguindo. Mas por medo mesmo, assim, eu não me sentia segura. A senhora tinha medo dele? Sim. Tá. Mas ele já tinha tomado alguma atitude assim, mais agressiva? Por exemplo, segurar a senhora mais forte, puxar cabelo, enforcar a senhora, ameaçar com a força física dele, Não. algum instrumento, alguma faca, alguma coisa? Não. Mas mesmo assim, temendo pela sua integridade, a senhora procurou a polícia. Sim. Eles deu uma ocorrência falando sobre isso que estava acontecendo. É nesse momento que a senhora resolveu sair de casa, deixar de morar com ele? Sim. E quando eu saí até, tipo, sem ele saber de nada. Então, uma decisão já estava tudo certo. Eu saí de casa, tipo, ninguém sabia, só eu. Eu esperei ele sair cedinho para entrar na distribuidora. E ele estava dormindo. Quando ele saiu, eu só liguei pro cara do frete. Sabe, levei tudo. Já tinha alugado já o kit. Entendi. Só me Só que assim, confundi com mesmo ele. depois disso. Mas a senhora motivou a sua saída por quê? A senhora tinha medo dele? Do que ele pudesse fazer na reação dele? Porque assim, como ele usava isso, eu não confiava. Eu não. E assim, eu tinha uma filha também, né? Na época, a minha filha morava com a gente. Essa filha é do Iago? Não. Tá. E a senhora ficou preocupada com a senhora que sua filha saiu? Sim, porque eu não sabia, né? Porque ele era capaz de usar, de fazer quando ele usava. Que foi o que aconteceu quando ele fez essa situação. Uhum. Porque talvez ele tivesse sangue, não teria feito isso. Entendeu? Entendi.
A senhora falou que ele ficava alterado quando ele utilizava cocaína. Mas qual era a alteração que ele apresentava? Ele ficava nervoso. Eu falava, ele não ouvia. Nem aí, virava as costas, ficava alterado. Mas não assim, de violência, nada disso. Certo. E aí, quando a senhora saiu, ele chegou a procurar a senhora, ligar para a senhora? Sim, procurou. Depois de um tempo, eu ainda conversei com ele, falei com ele, mas eu, na minha casa, ele na minha. Ele ainda chegou a me ajudar, me ajudava. Ele continuou trabalhando na distribuidora? Não. Não. Quando a gente estava tinha um mercado, numa distribuidora. E eu tinha um salão. E aí, quando a gente se separou mesmo, que aconteceu isso, aí vendeu tudo. Tá. Mas mesmo a senhora saindo da mesma casa que ele, a senhora se encontrava com ele. Continuou se encontrando. Durante algum tempo. Foi isso? Sim. Tá. Esse encontro aconteceu na sua casa, na casa dele? Como é que funcionava? Às vezes na casa dele, na casa dele, salão dele, para o pai dele. E alguns lugares, shopping, essas coisas. Entendi. Em algum momento a senhora decidiu voltar a morar com ele? Não. Tá. E como é que foi essa situação envolvendo esse dia aqui em específico? Que a senhora foi atacada desse vagão? A gente estava separado, mas mesmo assim, igual eu falei, ó, eu não me encontrava com ele. E aí, nesse tempo, ele mexia com obra também, né? Certo. E aí, ele estava com uma obra lá aqui no Guará, no condomínio. E lá tinha um barco, assim, meio como assim, nos fundos. E às vezes eu ia pra lá. Certo. E nesse dia ele me chamou. Aí eu falei, não, vou, eu chamei a minha cunhada, a Bia. Aí foi ele, a Bia, A Bia é o que do Iago? ela é minha cunhada, ela é mulher do meu irmão. É seu irmão. Isso. Tá. Você não tem parentesco nenhum com o Iago. Não, Certo. Aí nesse dia, o Iago tentou a senhora para ir até essa casa do Guará, essa obra, e a senhora foi com a Bia. sim, também ela tá entendendo. Foram só vocês duas, Eu, e lá no ela, local só estava o Iago, não tinha mais alguém. não, mas foi eu, ela, e meus dois sobrinhos estavam também. Ah, os seus sobrinhos, são filhos da Bia. Qual é a idade dessas crianças nessa época? 2020, você lembra? Eles eram pequenos. Hoje eles estão, aí ele tá com 9, eu acho que tá com 8. 9 e 8. Atualmente, tá. Então eles foram com vocês também. É, só chegou que hora lá nesse local? Era de dia. De dia. Eu nem lembrava o que estava acontecendo nesse. Mas eu cheguei de dia. Só chegou de dia. E o que o Iago estava fazendo lá quando vocês chegaram? Estava trabalhando com obra? Então... Estava trabalhando, estava perdendo tudo lá. Ele tomava de conta só, né? Estava olhando os pedreiros, estava bem normal. Aí com o tempo o pessoal da obra foi embora. Aí quando deu umas 5, 6 horas, o pessoal foi embora. E aí a gente ficou lá. Ficou bem assim, A gente ficou lá, continuou lá dentro, no barraco que já estava construído, né? Atrás. Porque ele ficava lá. Porque ele ficava lá, né? Ele dormia lá. E como ele morava no Valparaíso, estava distante, ele já dormia lá. Estava direto lá na obra. Tá. E aí o que aconteceu naquele dia lá? Vocês chegaram a beber? O que vocês ficaram fazendo lá? Aí ele bebeu. Só que eu não sei se ele estava usando nesse dia a droga, porque assim, ele não estava na minha frente, entendeu? Aham. Então, eu não sei. Mas ele ficou bem alterado. E eu não lembro muito pelo tempo, mas teve algumas coisas. Mas lembra por que ele ficou alterado? A gente começou uma briga, porque eu falei que queria ir embora. Ah, ele decidiu ir embora. Porque ele começou a falar do passado, das coisas assim, que aconteceu no passado. Eu peguei e falei assim, eu vou embora. E ele pegou e falou assim, você não vai e tal. E ele pegou, fechou o portão, fechou tudo. E eu peguei e falei, eu quero ir embora.
E ele falou alguma coisa que eu não lembro o que foi, e eu peguei e falei outra coisa também que eu não lembro o que foi na hora que ele ficou alterado e pegou o facão. Só que foi tudo muito rápido, eu não vi. Só ouvi quando ele tacou o facão na minha cabeça. A Bia estava perto de vocês nessa hora? Tava. Tava. Ela estava de alguma forma tentando separar vocês? Ou... Na verdade, foi ela que ela conseguiu tomar o facão da mão dele. Ela que me salvou, porque se ela não tivesse lá, talvez hoje eu não estaria viva. Entendi. Então, vocês falaram alguma coisa um para o outro e ele ficou transtornado. Pegou esse facão e partiu para cima da senhora. Entendi. O facão atingiu a senhora onde? Na cabeça. Ele tacou o facão na minha cabeça. Do lado que não corta. Deu um golpe com esse facão. Tem um lado que corta e tem aquele outro. Ele tacou do lado que não corta. Ele tacou na minha cabeça. Certo. E aí já sangrou de imediato? Não, demorou um pouco. Demorou. Tá. Porque eu ainda consegui correr. Não, eu nem senti nada. Eu não senti dor, não senti nada. E o portão fechado, tudo fechado. E eu lembro que eu ainda consegui chutar. Então, aí eu derrubei o portão. Ela saiu correndo, e me socorro no condomínio, porque era um condomínio fechado. Eu ainda consegui correr. Quando eu comecei a correr, que eu comecei a ver o sangue descendo. Tá. Você estava falando que a Bia foi que salvou a senhora. Sim. O que ela fez para impedir que ele continuasse golpeando a senhora ou até matasse a senhora? Eu lembro que ela gritou, Iago, para com isso. Aí, com o facão assim, ela segurou a mão dele e puxou o facão da mão dele. A senhora lembra se ela chegou a ser atingida também? Não. Ou se ela se machucou tentando defender a senhora? Ele até que ouviu, né? Meu pai foi quando ele saiu correndo. Fugiu. Tá. As crianças estavam no local na hora que aconteceu? Tava, mas não tava perto, não. Estavam perto de você. Elas estavam dormindo. Certo. E aí, quando a senhora conseguiu sair, a senhora falou, derrubou o portão, pegou e saiu. Aí, a Bia veio até a senhora também? Sim, elas estavam correndo também para ajudar, né? Porque minha cabeça começou a sangrar, eu comecei a ficar fraca. E eu saí correndo para gente socorro no condomínio, aí eu lembro que saiu uma pessoa de dentro de uma área mais um pouquinho na frente. Uhum. Aí essa pessoa que me socorreu. Tá. Essa pessoa que levou a senhora para o hospital. Sim. A senhora foi junto com a Bia também? A Bia foi para nesse carro? Foi. As crianças também foram? Sim. Foram todos. Tá. E aí, a senhora foi trazida para qual hospital? Foi aqui no Guará mesmo? Eu acho que foi. Foi no hospital do Guará e depois eles me levaram pro plano. Hospital de base? É. Certo. A senhora precisou tomar ponto na cabeça? Sim. Né? Chegaram a fazer exame de imagem, radiografia, alguma coisa para ver se tinha afetado de alguma forma Não a parte afetou interna da meu. sua cabeça, Não afetou meu. seus velhos. Ah, Não foi um corte de tudo, não. ok. E a senhora sabe o que aconteceu com o Iago nesse dia? Se ele foi preso, se ele foi organizado? Falaram alguma coisa para a senhora? Ele não foi preso no dia. Ele apareceu na delegacia depois de 3 dias com advogado para se apresentar. Tá. Ele não ficou no local. Não. Pelo que a senhora ficou sabendo. Certo. E aí, depois disso, a senhora manteve algum contato com ele, procurou a senhora, depois do fato? Sim. Mas foi bem no contudo. Bem depois assim, por tempinho. Mas desses 5 anos, tem uns 3 anos mais ou menos. Que a senhora não tem contato com ele. Isso. Não liga, não faz nenhum tipo de contato, nem nada. Tá certo. Em relação a essa lesão que a senhora sofreu, a senhora chegou a ficar sem conseguir trabalhar por algum tempo? Sim. Porque no começo eu fiquei com bastante medo. Eu medo de sair de casa. Na verdade, assim, afetou muito, né? Um pouco. A senhora voltou para o salão por quanto tempo depois da lesão que a senhora sofreu? O salão que eu tinha, É, a gente vendeu tudo. a senhora fechou. A senhora chegou assim, mudar sua casa, depois aconteceu isso? Não. Tá. Mas o Iago sabia do seu namorado? Sim, ele saiu do trabalho. Mas ele nunca faz nem nada, não. Entendi. A senhora lembra-se quando ele estava com esse facão
e partiu para cima da senhora, sempre falou alguma coisa do tipo, ah, vou te matar, ou alguma coisa assim? Não, ele não falava nada. Ele não falava nada. Ele não. Ele só não aceitou quando a senhora falou que queria sair. Certo. Ele chegou a dizer se queria que a senhora ficasse lá para dormir com ele, para ter alguma relação. Não, na verdade, ele não queria que eu fosse embora. Olha isso. Sim. É, e atualmente a senhora tem alguma sequela por conta da lesão que a senhora sofreu? Sente alguma coisa ainda na região? Sinto muita dor de cabeça, todos os sentimentos. Afeta um pouco, não é muito sobre problema. A senhora chegou a procurar algum auxílio psicológico depois do fato? Não. Chegou a ser acompanhada? Terapia, alguma coisa assim? Não. Certo. Bom, eu te agradeço, obrigado pelos seus esclarecimentos, tá? Não tenho mais perguntas, obrigado, Silêncio. A defesa tem perguntas? É isso mesmo. Bom dia, meu nome é Mariano, sou defensor público. Dona Jéssica, a senhora mencionou em resposta ao algumas questões, só para a gente poder deixar mais nítida, e depois eu vou falar dos fatos mesmo, tá bom? Ela mencionou que durante esse os caminhos, aliás, eliminar as pessoas que ficavam se encontrando, e a senhora mencionou que ele te ajudava. Você não pode ser mais específico sobre isso, para que é essa ajuda? Sim, em relação a tudo, ele sempre me ajudou. E ele não foi uma pessoa muito, é uma pessoa boa, me ajudava muito com a minha filha, a gente tinha tudo muito bom e melhor. E, assim, na verdade, eu nem sei o porquê ele fez isso, sabe? Acho que é porque ele estava fora de si mesmo. Mas ele me ajudava em tudo. Minha mãe também me ajudava. A filha que a senhora tem não é para ele. Não. Ele ajudava a sua filha, sua mãe. Sim. E aí a senhora mencionou agora também que não sabe por que aconteceu isso. E em resposta ao promotor, a senhora falou que acredita que se ele tivesse são, talvez ele não teria feito isso. Esse consumo de drogas, de álcool e cocaína, o álcool só pode fazer uso com ele, né? E cocaína só chegou a fazer uso com ele. Esse dia a senhora chegou a fazer com ele. A senhora mencionou ainda sobre os últimos 5 anos, a senhora não tem mais contato com ele nos últimos 3, né? É, mais ou menos isso. Porque depois do acontecimento, eu ainda tive contato com ele, sim. Mas não lembro exatamente como, mas tive. Como é que é esses contatos? A gente conversava, não mandou. Ele chegou a me ajudar também já. Ele foi mesmo depois de ser a Oh, última vez. E depois disso, a senhora teve outros relacionamentos? sim, eu sou casada. Só porque formalmente, eu sou nenhuma, nenhum problema nisso, mas formalmente sou casado ainda, né? Vocês já procuraram mecanismos para poder formalizar um divórcio? Eu não procurei, porque assim, eu já procurei. Eu achava que, assim, no dia assim, da audiência, que eu não entendia muito bem, eu achava que o conversando comigo ele deveria fazer ele mais rápido, ele me ajudar, entendeu? E eu vou te perguntar agora sobre os fatos especificamente, né, sobre essa dinâmica. Antes, só porque era comum você, a senhora aí nesse local onde ele trabalhava, né? E a senhora como senhora ia ficar lá nesse local com ele. Cheguei a ver umas 2 vezes.
Sei. Nesse dia, a senhora chamou a Bia, né? Posso encontrar essa segurança, eu sempre chamava ela. E aí, só tipo, um pouco chegou de tarde, foi isso mesmo? Eles chegaram juntos, ou eles já estavam? Não, ele já estava. E já estavam Já. Era o pessoal que trabalhava, né? onde ele trabalhava. Aí vocês chegaram, foram para essa casa onde ele trabalhava, como é que é? Lá nessa casa, ele é porque assim, Esse lote, meu Deus. lá é um condomínio dele. Ele que contratava os pedreiros, eles só olhavam, entendeu? São os pedreiros para trabalhar. Ele que falava que tinha que fazer, não, mas na verdade ele ficava lá só se olhando mesmo, entendeu? E aí ele chamava para falar, e nesse ele chamou, eu fui lá. Lá no barraco, nos fundos, assim, a gente tinha um barraquinho pronto, entendeu? A gente já ficava lá, Tinha o quê? Desculpa. um barraco, já Barraco. construído. Calma. E aí, nesse dia, só chegou por volta de que horas mesmo? Era de dia ainda, não lembro se Era de manhã, tá? Só nem sei mais. Eu só fico um tempo sozinho com a Beatriz, né? E ele trabalhando, ou não, ele já ficou com vocês lá. Não, ele já ficou, ele ficava com a gente ainda chegou a sair, assim, falou mais cedo. A gente ficou numa pracinha que tinha assim lá na frente, e tudo condomínio, a gente foi lanchar mais cedo, mesmo assim, tudo bem. E desde que horas vocês tinham iniciado a uso de bebida alcoólica? Foi à noite. Esses fatos que aconteceram, assim, por volta das segundos dados do processo, Claro que isso eu acho que foi de madrugada, se não me engano. 4h30 da manhã. E aí, então, vocês iniciaram a beber de noite e ficaram bebendo durante até a madrugada. Hum. A senhora lembra, a senhora mencionou que houve alguma coisa, alguma fala, pelo que eu entendi, como isso não estiver errado, tá? Então, fala da senhora, entende que tanto o fato, sabe, fato, começou uma discussão, tá? E aí, só falou que ia embora e eu queria deixar a senhora embora, não queria que a senhora fosse embora, queria que a senhora ficasse lá. A senhora lembra um pouquinho dessa discussão? Qual que é a motivo? Não. Então, isso não tinha uma coisa a ver com o passado, que não... É isso, assim, falando de passado, mas não lembro exatamente porque não. Todo momento a Beatriz estava com vocês, né? Ou vocês dois? Nem todos os momentos não, tá? Da manhã, o menino bem. Nesse momento dessa agressão, a Ana Beatriz estava onde exatamente? Ela estava na hora perto de mim. Não muito perto assim, mas ela estava lá. Só, eu sei que tem, né, é lógico, é uma situação muito traumática, evidentemente, mas a senhora tem, pode especificar um pouco mais sobre o tempo que levou entre essas discussões, culminar essa agressão? Fala para você poderia dizer. Não entendi. Tempo que, entre as discussões até culminar essa agressão, o tempo que levou? Ao tempo, muito pouco, não foi muito longo. Tudo bem. Que é
Fala para não avisar, mas avisa Renato, para pedir uma revisão disso aí. É a segunda vez que isso tocou lá em cima essa semana, vai fazer uma revisão geral disso aí. A gente não sabe, vai que é o. Vai que a gente tem que ser correr o lado. No dia que for pra correr, ninguém corre. Pois é, igual o Pedro e o Lobo, né? E pode retomar, desculpa. Jéssica, a gente estava falando sobre a dinâmica dos fatos, né? O momento em que ela começa as discussões até culminar nessa agressão, e onde estavam as Beatriz. Aí, em determinado momento, só mencionou que a situação da justiça, e a Beatriz, ela pega a faca, e a senhora falou isso, né? A senhora viu esse momento, né? Ela pegando a faca dele? Eu vi assim de relance, e eu saí bem, assim. E assim, ela é mais ativa assim, do que eu, sabe? Eu já sou mais nervosa, ela já vai frente. E eu saí correndo, não vi assim de relance, quando ele tava com a mão assim, eu fico lá no meio assim, porque o bem que tava na mão dele, aí ele jogou, ele jogou pra longe. Ele ficou. Foi. Ela puxou, tipo, meio que foi puxada a mão dele, ela puxou um pouquinho e ele, o mais todo, ele jogou. E ela foi junto com a senhora quando a senhora saiu e a senhora falou que chutou o portão, certo? Ela estava junto com a senhora? Porque eu saí correndo assim, primeiro e ela atrás. E aí ela foi lá com suas crianças que estavam dormindo. Sim. Né? Aí, na verdade, eu nem vi. Que aí o rapaz saiu, me ajudou, e aí já tirou o carro e tudo. Aí eu me lembro, mas ela deve ter voltado, pegava as crianças e lá dentro do carro, porque ele já tinha fugido, né? Então, quando ele sai, Na verdade, eu acho que era só o Arthur que estava, acho que aí ele deitava, era só o Arthur. você não lembra? Eu não lembro, acho que era só o Arthur. E a senhora falou que estava no barracão. Esses fatos aconteceram no barracão. Não, foi no meio, assim, da obra. Legal. Aonde estavam os maquinários, aonde estavam todas as ferramentas. Eu acho que uma mesa de madeira bem grandona, aonde eles cortavam grama, essas coisas, né? Então tinham outras ferramentas. Tá? Tinha de pedreiro, as ferramentas de pedreiro usam, tinha várias coisas lá. Só que o facão estava assim, em cima dessa mesa de madeira. E aí, só que isso no portão estava fechado. Né? Só que não era bem um portão, era tipo como se fosse uma chapa. Aquele negócio de ferro. Ela ainda não tinha um portão, né? Aí eu só lembro que eu dei muito forte com o pé e consegui derrubar. A senhora que chutou. Fui. A senhora mencionou que ele joga o facão e ele sai e vai para onde? O que acontece nesse momento? É porque lá era assim, era a última casa de condomínio. Aí tinha embaixo, em cima, e o barraco, a cadeada do fundo. E lá onde a gente estava, que era a parte da frente, que estava tentando construir, aí eu lembro que do lado assim, que era a escada, né? Tem uma escada passando para laje. E como era a última casa da condomínio, tinha um muro. Aí já depois do muro eu já não sei o que que era, mas eu só via nada. Aí subiu a escada, na laje pulou o muro. Aí eu dei um caminho e fugiu pelos matos, porque eu só via mato. E aí, nesse momento, sai a senhora, depois que a senhora chuta o portão cai, não abre. O portão caiu, eu derrubo ele. E aí sai a senhora e a Aí o Iago não derrubou.
Não, já não faz mesmo, já tinha já. Para não ficar para a senhora, né? Não. E Porque, na verdade, quando ele viu assim, o sangue desse, que era muito sangue, né? Quando ele viu o sangue assim, ele ficou assustado. não chegou a ver. Chegou, quando ele viu muito sangue assim descendo, ele nem interferiu a fazer mais nada. Tipo, acho que ele ficou muito assustado e foi logo que a Bia segurou o braço dele e meio que ia pegar o facão dele e ele chegou e estava correndo. Só sabe dizer, vocês estavam bebendo na obra, né? É isso. Então, vocês têm a senhora, né, desviar, bebendo, sabe? Dessa obra até o portão, essa obra onde vocês estavam, e onde a senhora foi dirigir, até o portão, a senhora sabe mais ou menos, ainda que por cima, explicar a distância, assim, quantos metros? Como daqui aqui. Também, assim, né? Uhum. E tá certo, né? Eu acho que sobre os fatos. E aí, ela, você não lembra se tinham duas crianças ou tinha uma criança, né? Não, Mas era a só casa, isso que e aí ela, a Ana Beatriz vai no barco pegar a criança que estava viva. não, eu não sei, porque eu fui primeiro, mas deve ter sido. Nesse momento, a criança estava dormindo, só falou. Não, na verdade, ela estava dormindo na rede. Ah, Eu acho que prematura, porque lá onde a gente estava, tinha duas redes, né? ah. Eu acho que ele estava na rede. E aí, tá certo. Sobre os fatos, eu estou satisfeito, essa Jéssica. E eu queria perguntar só mais uma questão que diz respeito a. A senhora foi, no mesmo dia, a senhora foi no IML, né? Você foi, a senhora saiu do hospital, né? Eu nem lembro se eu fui primeiro. Eu lembro que eu fui para o hospital e quando eu saí do hospital, eu fui para a delegacia. Tá. E a senhora foi para delegacia no mesmo dia? Foi no outro dia, né? Quando já tinha amanhecido, já. E Eu saí do hospital de base. Aí eu fui direto para a delegacia, deve ser linda. a senhora foi acompanhada do grupo policial ou só Não, a minha tia de carro, não foi no buscar. Quem foi te buscar? A minha tia. Bom, Jéssica, estou satisfeito, agradeço por você. Julgados Carlos Vieira, podem fazer perguntas para a vítima. Alguém tem perguntas? Tem uma pergunta? Tem, mas Tem? Só levantar a mão. Quando eu perguntar, é só levantar a mão. Você se separou do cunhado na época do fato. Não, você já está separado na época do fato, mas ainda tinha um relacionamento aí que tem que criar uma convivência na outra residência. Né? E depois desse fato, vocês não tiveram uma relação. Não tiveram relação afetiva. E só de falar mesmo. Não, afetiva. Afetiva não tem sensor. Por qual razão você ainda não se divorciou? Tem alguma razão específica? Não. Ah,
Nesse período aí, depois você se separou, mas continuava se encontrando com ele e tal, você estava buscando voltar, vocês estavam buscando voltar ao relacionamento, tinha a intenção de reatar o relacionamento, de ficar junto mesmo? Não, não se fala. Você falou que você separou, mas depois disso ainda teve ali algum momento em que vocês ficavam juntos, e tal, não tinham esse relacionamento afetivo, ainda que não estivessem mais morando juntos. A pergunta minha aí, cara, do jurado, é nesse sentido, se vocês estavam pensando em reatar, ou estavam tentando reatar o relacionamento, ou isso não papo, faz uma pergunta dos jurados? Não, ninguém? Então, tá bom. Está encerrado. Obrigado, Jéssica. Você tem o direito, se quiser permanecer aqui para acompanhar o julgamento. Sessão plenária do júri do processo 70.16.45.10.2020, passou em fila de testemunho. Por favor, diga seu nome completo, sua idade e sua atividade profissional. Beatriz Medeiros da Silva. Eu tenho 27 anos, nasci em 1998 e eu trabalho na empresa. Ok. Você é parente do Iago? Não. Você não quer falar na presença dele, né? Você vai depor mediante compromisso de dizer a verdade, sofrendo crime de falso testemunho e passa a palavra ao Ministério Público. Bom dia, Bia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? A senhora é cunhada da Jéssica. É isso, a senhora é casada com o irmão da Jéssica? Isso. Tá. A senhora conheceu o Iago, então? Quando é que a senhora conheceu ele, Iago? Assim, quando a Jéssica começou a namorar com ele, bem no início mesmo. Bem no início. Mas a senhora frequentava as mesmas rodas de amizade que o Iago? Que a Não, Jéssica? as rodas de amizade não, só quando eles estavam na família, essas coisas. Tá. Aí passou a conviver com a família de vocês também. Certo. A senhora lembra que ano que eles começaram a se relacionar? Não, Não. Quanto tempo antes dessa fato aqui, bicho? já tinha bastante, acho que já tinha bastante tempo, eles já estavam juntos, mas eu não lembro se de fato a quantidade de anos. Em algum momento eles passaram a morar juntos, chegaram a se casar. Sim, no hotel, eles casaram, eles moravam juntos, tudo certinho. Certo. A senhora morava próximo deles, assim, na mesma região, no mesmo bairro? Sim, Ok. E a senhora conversava com a Jéssica? Como é que era a sua relação de amizade com ela, com a Jéssica? bem bom, a gente é bem próxima, né? Somos cunhados, então eu estava sempre ali junto com eles, perto deles. O meu convívio com eles sempre foi muito próximo. Entendi. E antes desse fato aqui, a Jéssica nos contou que ela chegou a sair de casa. Sair da casa do cunhado, parou de morar com o cunhado. Antes mesmo de acontecer esse fato aqui. A senhora sabe por quê? A Jéssica chegou a contar por que aconteceu isso? Porque ele era um pouco agressivo com ela, sabe? E aí a família toda já conversava com ela sobre isso, sobre as coisas que ele fazia com ela, e que isso poderia piorar futuramente. Então ela optou para não sair de perto dele. E que a família soubesse que tipo de agressão ele praticava contra a Jéssica. O que ele fazia com ela? O que ele fazia? Ele era muito possessivo, ele batia nela, só que ela escondia assim da gente, ele via, né? Tipo, você via as coisas. Sim. Ele isolava muito ela, tipo assim, só pra ele. Sim. Então, sim, eles eram muito afastados, eles começaram a afastar ela da gente. Certo. A Jéssica comentou se ele proibia ela de sair, de ter Ele não amizade. saía com ela, não, ela não tinha amizade. Ela não podia sair sozinha. Sim, eles sempre estavam os dois juntos, né? Então, era muito difícil ver ela sozinha, sempre eram os dois. Tá. E como é que a senhora ficou sabendo de agressões? Também tinha agressões verbais, a senhora chegou a presenciar, assim, ele agindo de forma ríspida com ela, xingando ela. Já presenciei. E teve uma vez que ela foi na casa da mãe dela, estava com o olho assim, meio roxo, aí a gente perguntou, né? Aí ela tentou fugir, mas a gente já sabia, porque já tinha outros casos dele, de lesões nela, de machucados nela. Tá. Apesar de a senhora não presenciar, a senhora já viu ela lesionada outras vezes. Já. Certo. Com manchas, roxo. Em que região do corpo?
Além dessa aqui do olho, que ela no falou. braço. Tem uma vez também que, assim, a filha dela falou, né? Que o Certo. cabelo dela, nas pernas. Mas também nas pernas. Certo. E aí, quando vocês perguntavam, ela negava, ela dizia o quê? Ela tentava fugir, mas a gente já desconfiava. Entendi. Porque eram só os dois que moravam juntos. Aham. Quando ela saiu de casa, ela comunicou para você, para sua família, para a família dela? Não, eu fiquei sabendo depois, né? Que ela tinha se separado dele, tinha se mudado. Ela chegou a alugar outro local, mudou, fez a mudança mesmo? Ela foi morar com a mãe dela. Com a mãe dela. Tá. Mas chegou a levar os móveis, as coisas que pertenciam a ela em casa, lá, Sim. morava. Ok. E a senhora falou que ela tem uma filha, Sim, mas não é com ele. mas na época em que ela era casada com o Iago, morava com ela e com ele. É, convivia. Convivia com os dois. E qual era a idade da filha da Jéssica? É pequena? E ela já. A senhora também tem filhos, né? Tem, então, Era da idade dos filhos da senhora? ela era um pouco mais velha que meus filhos. A minha filha tem 8 anos, a filha dela já tem, não sei se é 10, 11 anos. E era mais velha que a minha filha. Entendi. E a senhora falou que a criança chegou a presenciar agressões do Iago à Jéssica. Comentava com vocês na família. Entendi. A criança demonstrava algum tipo de rejeição pelo fato de agredir a mãe? A filha dela é muito quieta. Então a gente tentava perguntar as coisas para ela, mas ela sempre dava uma recuada, né? Então a gente não gostava muito dela. A criança demonstrou alguma vez alguma coisa ou apresentou alguma lesão que vocês passaram a suspeitar que ela também fosse alvo das agressões? Não. As agressões eram voltadas para a Jéssica. É, porque o ciúme dele era mais sobre a Jéssica. Entendi. E a senhora sabe qual foi a reação dele quando a Jéssica decidiu sair de casa? Não. Não. Tá. Sabe se a Jéssica ainda mantinha algum contato com ele depois de sair de casa? Não. Não? Certo. A senhora já tinha se encontrado com o Iago alguma outra vez, depois que a Jéssica saiu de casa, além desse dia em que ela foi agredida com esse facão? Não, só quando ele ia atrás dela, né? Aí a gente via, tentava intervir, assim, dar uma amenizada para eles não fazer nada contra ela, mas não aquela aproximação da gente conversar. Mas era necessário ter uma intervenção de pessoas? Por quê? Porque ele foi agressiva? A gente ficava com medo, né? Porque sempre eram umas ameaças, umas coisas, a gente fica pensando, não, vai que vai acontecer alguma coisa. Então a gente, quando via ele, a gente já ficava assim, preocupado, para saber o que ia acontecer depois dali. Entendi. A senhora sabe se a Jéssica já registrou alguma vez ocorrência judicial, se já teve algum processo envolvendo esse processo? Tá. E como é que foi esse dia aqui específico aqui em Guará? Olha, ela ia se encontrar com ele e eu senti de ir com ela, assim, eu vou com ela. Por que a senhora quis ir com ela? Não sei, eu já estava com um aperto assim, falei assim, eu vou junto com você. E levei meus filhos junto com a gente, né? Porque até então os dois estavam bem tranquilos. Ela falou que ele tinha mudado, que ele estava mais tranquilo. Eu falei, não, mas eu vou só para. Quando ele me viu também, ele me tratou super bem, não foi agressivo nem nada. Então, o convite dele foi para ela. Foi para ela. Você resolveu acompanhá-la com preocupação com ela. Com medo de acontecer alguma coisa. Tá. E aí eu fui, e a gente chegou lá, aparentemente estava tranquilo. Aí ele Esse começou. local é um tanque de obras. Era onde ele estava construindo, era uma obra que ele tinha pegado para construir. É uma casa que eles estão construindo. Isso, era uma casa que eles estavam construindo. Condomínio, Condomínio com fechado. vários lotes Isso. e algumas casas em construção. E ele estava participando da construção dessa casa. Ele era o que estava comandando a obra Tá. nesse tempo. Certo. Aí, Aí, quando vocês chegaram, aí o pessoal estava lá, pedreiro, o pessoal Não. fazendo obras. né, quando a gente foi lá, só tava ele. E eles Era só foram por isso. volta de que horas? Chegou lá. Não lembro, era de noite? Tá. Era de tarde, assim, já para Estava escurecendo. isso. Tá. Ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Já tinha acabado o expediente lá, só trabalhava lá. Aí o que a senhora falou, quando a senhora chegou, ele tratou a senhora bem, recebeu a senhora bem, seus filhos, Sim. lá no local. Tá. E aí, o que a senhora percebeu da Jéssica e ele? Eles ficaram juntos, eles chegaram a se abraçar, se beijar? A Jéssica estava mais na dela. Ele já começou a beber, né? Eu já fiquei meio assim. Quando a senhora chegou, ele já estava bebendo? Não, ele comprou, tipo assim, a gente no caminho, né? Ele comprou umas bebidas e começou a beber. Eu já fiquei mais assim, né? Em alerta. Em alerta. Porque toda vez que ele bebia, você já ficava preocupado. Isso que eu perguntava assim. A agressividade dele estava relacionada com o consumo de bebida.
Eu acho que sim, foi um impulso, né? E quando a gente chegou, assim, na mesa, já tinha um facão em cima da mesa. E aí eu foquei nesse facão. Aí meu filho, na época, eu não sei se ele tinha uns 3 anos, ele pegou esse facão em cima da mesa. Eu falei assim, Jéssica, eu vou jogar esse facão do outro lado do muro. Porque eu senti uma coisa muito ruim no peito. Esse facão estava dentro do Estava em cima da mesa. Tinha um facão em cima da mesa e tinha um no banheiro. Tá. Só que o do banheiro estava em cima, assim, porque eles estavam construindo, aí tinha uns negócios assim, que estavam por cima. E esse estava na mesa, eu falei, eu vou tirar esse daqui, porque meu filho já tinha pegado ele, né? Aí a gente jogou o facão pro outro lado do muro, que era um muro bem alto, e atrás era só mato. Aí a gente jogou o facão atrás do muro. Ok. Porque a senhora ficou preocupada Sim. que esse facão fosse utilizado ali em algum momento. E aí, o que aconteceu? Por quanto tempo vocês ficaram bebendo? E a senhora bebeu também? Não, eu fiquei mais só fingindo que tava porque ele também tinha meus filhos, né? Eles ficavam para lá e para cá, e lá comer na obra, tinha viga, tinha umas coisas que podiam machucar, então eu fiquei mais só em observação deles. E vocês estavam dentro da casa que está sendo construída ou tinha um outro imóvel? Não, era na obra mesmo, a obra sendo levantada, tá? Os concretos, as coisas estavam sendo. O lote era fechado com Tinha uns muros os muros e tinha um portão de ferro na frente, assim, na pra frente do cá. portão de ferro. Isso. Tá. E tinha cadeado, tinha essas coisas? Eles passavam, né? Quando eles fechavam a obra, eles passavam os cadeados para ninguém entrar para dentro. Quando vocês estavam lá dentro bebendo, estava trancado ou estava Não, aberto? estava aberto. Estava aberto. Estava aberto. Ele sempre deixava aberto, porque sempre o rapaz da obra mora no mesmo condomínio. Então, às vezes podia ser dele passar lá e querer entrar para ver alguma coisa. Então, Tá. eu sempre ficava aberto. Isso é o dono da casa. Isso, para usar rosto do dono, a casa está construída. Tá, show. E aí vocês ficaram ali. Eles foram bebendo, a Jéssica estava bebendo também, junto com ele. Tá, mas ela também estava mais dando uma segurada, que eu já falei para ela, não vai nessa daí, não. Entendi. E vocês ficaram quanto tempo nisso? Eu não vou saber assim, exatamente quanto tempo, mas eles ficaram bebendo, eles até conversaram um pouco, aí começaram a discussão. Ele começou tipo, a perguntar algo para ela sobre a vida deles, não lembro direito o que foi. E já começou uma tensão, assim, entre eles. Foi quando ela começou a ficar incomodada para querer ir embora. Certo. Ela falou assim, Bia, vamos embora? Eu falei assim, vamos. Aí nesse vamos embora foi quando ele se transformou. Aí, Na hora que ela se recusou a permanecer ali, isso, ele tava o tempo todo questionando ela sobre alguma coisa. Eles foram pro canto e ela se incomodou. Ela falou, não, eu quero ir embora. Então vamos embora. E meus filhos estavam num quartinho lá que voltavam, essas coisas. E tinha uma porta que eu fechei para eles ficarem lá para limpar bicho, essas coisas. Eu disse, eu vou pegar os meninos e a gente vai, sabe? Aí foi nisso que começou. Porque ele falou assim, não, ela não vai embora. Porque se ela vai embora sim, ela quer ir embora, depois vocês marcam, depois vocês conversam. Não tá num clima legal para vocês ficarem desse jeito. E foi como os dois começaram a brigar. Foi tudo assim, muito rápido mesmo. Foi o tempo de eu pegar meus filhos e voltar e tudo aconteceu. tá, quando a senhora buscou as crianças lá no quartinho e voltou, o que a senhora viu? Olha, ele falou bem assim, ela falou assim, eu vou chamar o Lucas. Eu falei, tá bom, ela foi para perto do portão. Tá. Aí ele falou assim, os meninos acordaram. Aí eu falei assim, Jéssica, fica aqui. Ele estava mais para trás dela, eu vou pegar os meninos, a gente volta. Nesse tempo que eu fui para pegar os meninos, ele passou por trás e trancou o portão. Aí ela viu e trancou o portão. Aí ela ficou por trás de mim, eu peguei meu filho, minha filha ficou na perna dela, e foi quando ele já veio do portão com o facão para frente da gente. E vocês com as duas crianças? E a gente com as duas crianças. A senhora com o seu filho No colo. no colo e a Jéssica com a sua filha grudada na perna deles. Tá. Ele já veio com esse facão. Aham. Ele falou alguma coisa para você? Não, foi muito rápido. Ele só veio pra cima da Jéssica. Ele queria atingir a Jéssica. Aí, quando ele tacou a primeira vez, ela baixou e o cabo tinha até machucado meu filho, né? Porque pegou. Aí ela pensou que tinha acertado meu filho. Ela levantou. Quando ela levantou, pegou nela. A senhora estava, então, Eu estava na frente dela. Eu estava atrás, com abaixada. o seu filho no colo. Isso, ela estava abaixada. Mesmo assim, ele atacou Ele atacou. Tentando Aí eu tive tirar que soltar meu filho. e acertou seu filho. Acertou. Mas não o facão. A pancada da Mas atingiu a criança. Sim. Aí ela viu, quando ele chorou, ela levantou para tentar me ajudar. Só que aí foi quando pegou o facão nela, na cabeça dela. Entendi. Aí desse foi o segundo golpe que atingiu a cabeça dela. Isso. E aí, depois disso, ele ainda tentou fazer mais. Só que aí a gente começou na luta corporal, nós teus meninos. Eu, Iago, por favor, para. Iago, não faz isso, ele é uma matéria. Eu, Iago, por favor, olha os meus filhos. Eu falei, Jéssica, corre.
Então, E quando ele foi ver a senhora, seus filhos e a Jéssica, a senhora se atracou com ele. Sim, Tá. E aí, em algum momento, a senhora conseguiu desarmar ele, tirar o facão dele? não. Aí, porque ele queria pegar a Jéssica. Entendi. Ele falou que ia matar ela. Ele queria matar ela. Tá. E aí, em algum momento, a Jéssica conseguiu empurrar esse portão. O que vocês fizeram? A gente, Pra sair dali? a gente começou a gritar muito. E quando ele viu mesmo muito sangue nela e no meu filho, ele correu por cima da laje. Fugiu. Isso. E a gente conseguiu arrombar o portão. Sai do local, Isso. para não ser preso. Tá bom. Pulou o muro. E aí, vocês conseguiram sair? Sim. É. O que vocês fizeram para sair daquela comunidade? A gente ficou chutando o portão e balançando ele. E aí ele caiu no chão. O portão caiu. Isso. Certo. Aí, Ele não era assim, aqueles portão que fixo, ele tava só segurando assim só pra mesmo ninguém entrar. Mas como ele tinha passado o cadeado dos lados, ele ainda demorou um pouco pra cair, mas a gente conseguiu. entendi. E aí, no condomínio tinha outras casas. Tinha. As pessoas chegaram a sair dessas casas, Não, não tem teve um barulho. rapaz que escutou e que ajudou a gente. Tá. Que, se eu não me engano, é o Dalmin. Isso. Entendi. Ele saiu de uma casa e aí viu a Jéssica sangrando, sobrinho machucado E ajudou a gente. e ajudou vocês. Aí ele colocou você no carro, levou para o hospital, a Jéssica. O que ele fez? Eu não lembro, eu acho que ele chamou a ambulância, eu não lembro, mas é muito assim. Entendi. Mas ele ajudou a gente a se esconder, porque a gente ficou com medo dele voltar. Entendi. Então, vocês viveram um momento de terror ali naquele momento. Vocês estavam trancados junto com ele ali com esse facão. A senhora lembra como é que era o facão? Foi o facão que a senhora jogou para fora do lote? Eu não Ou sei era se um foi outro esse facão? facão, se foi o que a gente jogou, mas ele era grande, assim. Era um facão mesmo. Foi um preto e era grande, só que eu não sei se foi o mesmo que eu joguei. Tá. Porque o muro lá de trás era muito alto. Entendi. E aí, então, em determinado momento, ele fugiu e vocês conseguiram sair do lote e receber ajuda. E a senhora foi com a Jéssica também para o hospital? Fui a mulher. O seu filho também foi atendido lá pelo... Não, porque ele não se machucou, foi só mesmo da pancada. Quando as moças limpou ele, ele não estava com um machucado. Foi só mesmo Certo. da pancada que pegou. Ele ficou sujo de quê? É por causa da Jéssica. Ela explicou ele também. Entendi. Então foi uma quantidade grande de sangue que saiu naquele momento. Tá. E então as crianças presenciaram tudo. Sim, Tanto a sua filha quanto o seu filho. sim. Estavam no meio dessa situação ali. Tá certo. E aí a Jéssica foi encaminhada para o hospital, você tá lembra? Só Acho que foi o hospital de base. foi de base. E essa permaneceu a madrugada toda lá com ela? Ou foi Sim, eu fiquei com ela. seus filhos? Eu fiquei com ela. As crianças ficaram no hospital Não, também? acho que a tia do meu marido levou eles pra casa. Eu acompanhei ela, né? Porque eu tinha que estar junto com ela. Entendi. E depois dali, ela teve alta naquela mesma madrugada, início de manhã. Sim, ela só levou uns pontos, porque não foi muito fundo, foi superficial, né? Ela levou uns pontos e foi pra casa. Tá? A senhora sabe se ela passou no IML esse dia para fazer um exame lá de corpo de delito? Ela fez, a gente foi na delegacia. Eles Certo. tiraram Os foto. policiais que buscaram vocês em casa? Foi. Foi. Aí levaram vocês para fazer o exame. Aham. Tá? A senhora acompanhou ela também nesse exame. Foi. Tá. Como é que ela ficou nesses primeiros dias? Ela não estava lá, né? Ela tava com medo, ela não queria sair, ela ficou mais na dela. Mas também ela ficou pensando, né, o que poderia acontecer, né? Ele Se estava solto. ele Ela estava fez sucesso. solto, o que poderia se, né? O que estava na cabeça dele, se ele poderia voltar e querer fazer mais alguma coisa. Entendi. Ela ficou preocupada pela segurança dela. Sim. Certo. Os policiais então informaram que não localizaram ele naquele dia. Não, ele fugiu. Fugiu. E aí, vocês ficaram sabendo da prisão? Não, Como é que ele foi eu preso? não fiquei. Não ficou sabendo. Você se apresentou na delegacia com o advogado, já chamou a prisão para ele. Não ficou sabendo. Tá. Depois disso, depois desse dia aqui, a senhora teve mais algum contato com o Iago? Não. Continuou tendo contato com a Jéssica? Sim. Sim. E depois disso, como é que ficou a Jéssica? Até hoje, assim, se ela sentiu alguma transformação na saúde mental dela, psicológica, ela mudou o comportamento dela depois desse atentado para a vida dela? Mudou um pouco. Não muito, mas mudou. Ela agora não está mais na dela.
Ela agora cuida mais dos filhos. Tá mais tranquila, assim, mais reservada. Certo. A senhora sabe se ela voltou a procurar o Iago, se eles reataram o relacionamento? Não sei. Ok. Ela frequenta a sua casa ainda? De vez em quando. De vez em quando. E a senhora? Como é que a senhora ficou depois desse episódio? Eu fiquei bastante abalada, né? Porque eu fiquei também pensando na segurança dela, de alguma coisa acontecer. A gente fica bem apreensivo, né? Com tudo, porque foi tudo muito rápido. Se a gente não tivesse tido uma ação, a gente poderia estar todo mundo morto. Porque do jeito que ele estava, ele queria matar todo mundo. Eu falei assim, sempre quando ele brigava, eu conversava com ele, ele escutava. E dessa vez eu falei, olha as crianças, por favor, eu vou matar todo mundo, eu vou matar a Jéssica. Ele não queria saber, ele queria matar a Jéssica. Entendi. E a senhora impediu, ficando na frente dele ali, até ele fugir e pular esse muro. Isso, até quando ele entrou em sítio, ele viu Ah, que ela tava com muito sangue, muito, e eu acho que ele viu o que ele fez. Aí eu acho que ele pensou assim, não, realmente eu fiz uma merda. Aí ele fugiu. Porque quando ele olhou para ela assim, eu vi que o olhar dele mudou. Aí foi quando ele seguiu correndo para cima dos outros andares, né? entendi. Como é que ficaram os seus filhos depois desse parto? Então, assim, aparentemente normal, né? Só que meu filho ficou uns 2 dias só chorando de noite, mas depois. Eles chegavam a comentar sobre o que aconteceu? Não, porque eles eram novinhos, assim, E a senhora chegou a ter algum acompanhamento psicológico, recebeu algum tratamento, alguma terapia? Não, os seus filhos? Não. Também não? Não. Tá certo. Eu te agradeço, Bia. Muito obrigado pela resposta. A defesa de perguntas? Beatriz, meu nome é Ronaldo, eu sou defensor. Bom, vou te fazer algumas perguntas, só para entender algumas questões aqui. Antes disso, a senhora já tinha ido a esse local do trabalho do senhor? Já, a gente foi lá conhecer. Ele tinha falado para ela uma obra que ele tinha pegado. Sempre quando eu ia assim para longe com ele, eu sempre tentava ir junto. E nesse dia, a senhora falou que estava fazendo consumo de álcool como a Jéssica e o Iago, né? Vocês estavam consumindo outras drogas? Os dois estavam consumindo outras drogas? Não, assim, que eu lembre. Assim, não ter visto, não. Não lembra mais ou menos do tempo que vocês ficaram nesse ambiente? Não. O tempo não, porque foi assim, tudo muito rápido. A gente chegou, aparentemente estava normal. E meus filhos foi brincar, depois eles dormiram. Não tem assim uma hora exata. Esse fato aconteceu, segundo o prazo que consta aqui no processo, acontece 4h30 da manhã. Assim. Durante todo esse tempo, né, como é que estava o ambiente? Como é que a senhora estava presente? A senhora não estava consumindo álcool, mas estava lá com um copo para fazer companhia. Como é que foi esse momento, esse ambiente? Assim, quando a gente chegou, ele começou a beber, eles estavam conversando. Eu não ficava muito em cima deles, né? Eu ficava mais pra cá, de olho nos meninos, e os dois estavam numa conversa assim que não terminava nunca. Só estava sobre os dois filhos? Sim, só bem meus filhos. E deixa eu perguntar para a senhora uma questão. Seus filhos já estavam dormindo no Sim. momento desses fatos. Só pode escrever onde, como é que era esse lote, como é que era esse local, só para a gente poder se localizar lá dentro, sabe? Para a gente ver como é que era esse espaço. Era uma casa, se eu não me engano, era uma casa de três andares, assim, para cima, né? Era construção, não tinha parede, não, era só as lajes, as vigas, se eu não me engano, não sei se é assim que fala, que suportavam os andares de cima, os muros, tinha as coisas das obras, né? Que negócio de roda, cimento, essas coisas, madeira. Não tinha essas coisas que eles usam pessoal para bater martelo, essas coisas não tinha. Era só esse facão mesmo que a gente jogou, mas não tinha esses objetos assim, pequenos, que eles usam, porque cada um, eu acho que o pessoal leva para o pessoal, né? Então era mais só coisa de obra mesmo, placa de acampar, isso. E vocês estavam nesse local da obra, nesse momento, no momento dos fatos, ocorreu essa agressão, vocês estavam no local da obra, né? Dentro do prédio,
estava sendo construída, é isso. Isso. E aí, a senhora falou que em determinado momento vocês chutam o portão. Nesse momento, onde estava o Iago? Quando a gente foi estudar o portão, ele subiu para a laje para pular para o muro de trás, para onde dava acesso ao mar, né? Não tinha casas atrás. Foi quando a gente conseguiu empurrar o portão, mas ele já tinha subido. Só porque enquanto vocês tentavam empurrar o portão, até o portão cair, durou um pouquinho. Né? Uhum. A senhora acha que o Iago poderia ir atrás de vocês? Poderia. Tá certo. Muito interessante. Jurados têm perguntas? Pode pegar. É, você viu qual parte do facão atingiu a cabeça da Jéssica? Foi do facão, assim, mais para a ponta, né? Do facão. Pegou. Mas você sabe se foi aquela parte cortante do facão ou se foi as partes não cortantes do facão? Eu não sei dizer. A lâmina, se foi a lâmina, A ou se lâmina. foi a lâmina. Aquela parte, porque ele estava segurando, né, um negócio preso do facão, e o facão assim, para frente, né? Tá. Aí foi a parte que fica assim, se eu não me engano. Pegou. Por isso que você falou que é a parte cortante. Né? Isso. E sabe por que a Jéssica, você falou que ela sabia das contendas entre eles e que ela era agredida por ele. Sabe dizer por que ela escondia essas agressões que você alega que Não. tem existido? Ela falou para você porque depois Não, ela não. esclareceu. Mas mesmo depois do fato, ela chegou a falar alguma coisa para você? Por que aconteceu? Não. Na verdade, por que ela não relatou esses fatos? Família? Pergunta do jurado número 6 não pode ser feita, tá bom? Depois da jurada, Pedro, eu te explico por quê. Na verdade, isso aqui você vai ter que deduzir. Mais uma pergunta dos jurados? Ainda não. A Jéssica tinha dependência financeira em relação ao Iago? Ela dependia financeiramente dele? Sim, ele ajudava bastante ela, né? Então, ela. Acho que sim, se eu não me engano, sim. Mais uma pergunta dos jurados? Não? Está encerrado, então. Obrigado, Ana Beatriz. Você está dispensada. Caso queira ficar, fique à vontade para ficar na